Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família. Quero deixar mais uma palavra de meditação, uma palavra de salvação aos vossos corações. Se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 5, que tem por título A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. A palavra de Deus está escrito assim: E aconteceu que, apertando-a a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que o barco que quase vinha a pique. Meus irmãos, só até aqui. Meus irmãos, olha que tremendo. Aqui a Bíblia diz que quando Jesus estava ensinando aquela multidão, a Bíblia diz que ele entrou em cima daquele barco e falou para Simão que afastasse um pouco da terra. E depois que ele acabou de falar com aquele povo, ele falou para Simão: Simão, lança-te a rede no mar. Então Simão foi explicar para o Senhor, falando assim: Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira, nós não pegamos peixe algum, mas porque o Senhor manda, lançarei a rede. Meus irmãos, quando Simão ouviu a voz de Jesus, mesmo vendo que o mar não estava para peixe, mesmo vendo que a circunstância não estava favorável, ele obedeceu à voz de Jesus e fez o que Jesus mandou. E o que aconteceu? O milagre aconteceu na vida dele. A Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que as redes começaram a se romper. Tanto é que eles tiveram que chamar ali os seus companheiros que estavam nos outros barcos para ajudar a pegar os peixes. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso, meus irmãos? Que a obediência, muitas das vezes, se você quer que o milagre aconteça na sua vida, é necessário obedecer primeiro. É necessário você ouvir a voz de Jesus Cristo e obedecer. Porque tem gente que quer receber o milagre, mas não quer obedecer à voz de Deus. Tem gente que quer receber ali uma provisão, quer ter a porta do emprego aberta, mas não quer obedecer à voz de Deus. Não quer abandonar o pecado, não quer abandonar aquilo que agrada o Senhor. Essa atitude de Pedro nos ensina muitas coisas, meus irmãos, Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, está passando por tantas lutas, mesmo assim a pessoa continuando obedecendo a Deus. Exemplo disso temos também a passagem de Jó. Jó estava passando por tantas lutas, por tantas provações permitidas pelo próprio Deus. Mesmo assim, Jó continuou o homem obediente, o homem fiel, temente a Deus. E Deus ali abençoou ele com tudo aquilo que ele perdeu. Ele não deixou de obedecer a Deus porque ele estava passando pelaquela luta, pelaquela provação. Então Simão aqui, meus irmãos, ele disse: porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Então é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Independente daquilo que você está passando, da luta que você está passando, obedece à voz de Jesus, que o milagre vai acontecer na sua vida. Obedece à voz do Senhor, que o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Porque servir a Deus quando está tudo bem é fácil. Servir a Deus quando a bonança é fácil. Quero ver a pessoa ter uma atitude cristã é quando o mar está agitado, é quando o vento balança, é quando vem a prova, é quando vem ali os levantes do inimigo. Aí que você deve mostrar uma atitude de cristão mesmo. Porque tem gente que quer somente ali a sombra da cruz, mas não quer carregar o peso da cruz. Tem gente que só está atrás do milagre, mas não quer obedecer à doutrina.
não quer abrir mão do pecado, abrir mão das vaidades, abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus, mas quer o milagre. Como que receber o milagre sem querer obedecer à voz de Deus? Então vamos fazer igual Simão. Simão, quando ele obedeceu à voz de Deus, o milagre aconteceu na vida dele. Tão grande foi esse milagre. Vai para você ver, meus irmãos, teve que pedir até para os outros amigos dele trazer os barcos, porque a bênção foi tão grande que não coube só no barco. Todo mundo ali ficou cheio das bênçãos ali. Então vamos obedecer à voz de Deus, meus irmãos. Vamos obedecer à voz de Deus, que na hora certa o milagre vai acontecer na sua vida, né? Simão, além dele ouvir, ele colocou em prática também, né? Porque nós não devemos ser somente ouvinte, mas também praticante, né? Conhecer a palavra de Deus é uma coisa, agora você praticar ela é outra. Então tem que andar em conjunto, você conhecer a palavra de Deus e praticar ela em meio à fé, que Jesus entra com providência. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe, guarda essa palavra no seu coração. Se você sentir de compartilhar, compartilha, né? Você vai estar ajudando para que o evangelho seja espalhado, né? Para as pessoas ouvir. Meus irmãos, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?